Oi, é que aquela hora estava todo mundo junto e estava um pouco baixo, mas agora, oi. Aleluia. Todo mundo achou, amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos refletir juntos nesta palavra, amém? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém. Senhor, esta é a tua palavra. E o Senhor prometeu abençoar a tua palavra. Que o Senhor traga o rema sobre os nossos corações nesta noite. Pai, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu sou apenas um humilde servo que careço tanto quanto os irmãos que ali estão de receber esse maná do Senhor. E que o Senhor possa ministrar com poder, com graça e com liberdade no nosso meio. Nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas. Abrimos agora, Senhor, os nossos corações para receber o novo do Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor traga entendimento nos nossos corações da palavra do Senhor que será ministrada aqui nesta noite. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas famílias. Entrego agora, Senhor, nas Tuas mãos cada família aqui representada. Que o Senhor possa guardar e proteger e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Nós louvamos, nós adoramos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Esse texto de Lucas é muito conhecido, todos nós conhecemos bastante, e por muitas vezes nós ouvimos falar sobre esse texto, sobre esse versículo propriamente dito. Tomar a tua cruz. Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me. E se você não estiver apto a tomar a minha cruz, você não vai poder ser meu discípulo. O problema, queridos, é que durante essa caminhada, muitas das vezes, nós mesmos, como cristãos, muitas das vezes temos a tendência a nos esquecer do que de fato é tomar a cruz de Cristo. E que cruz é essa que Jesus está mencionando aqui? Às vezes temos vivido de uma maneira tão corriqueira no meio desse mundo corrido, desse mundo frenético, que muitas das vezes não nos damos conta do que de fato é tomar a cruz de Cristo. E aí hoje eu quero refletir com vocês nessa palavra e aprendermos juntos. Nós vamos aprender juntos aqui um pouquinho do que Jesus está dizendo sobre tomar a tua cruz. Vamos entender um pouquinho. Quando Jesus falou, e aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Todas as pessoas do primeiro século puderam entender o seu significado rapidamente. Não somente esta frase, esse versículo, mas tantos outros que Jesus falou, que era dentro do contexto daquela época. Muitas das vezes nós precisamos ler a palavra e entendermos que muitas das coisas se aplicavam para aquele momento, para aquela época, né? Era do cotidiano daquelas pessoas, era comum aquelas coisas que aconteciam, não é verdade? Então, quando Jesus dizia isso para os seus discípulos ou para as outras pessoas que queriam segui-lo, elas entendiam rapidamente do que Jesus estava falando. Quando Jesus diz, tome a tua cruz e siga-me. E se você não puder tomar a tua cruz, você não pode me seguir. Você não pode ser o meu discípulo. Facilmente elas entendiam isso.
porque estava dentro de um contexto, de algo que acontecia naquele momento, naquela época. No entanto, o significado dessa frase, hoje no século 21, tem perdido muito o seu sentido, tem perdido muito o seu significado. De às vezes você falar isso para pessoas, e hoje se vem uma pessoa nova, um visitante, às vezes ele não vai conseguir entender isso. Vai precisar de você, querido, de mim, de eu, né? De você, de sentarmos e explicarmos o que é tomar a cruz de Cristo. Porque num primeiro momento, muito provavelmente, ela não consiga entender. Ela não vai fazer assim, entendi, hilariante mestre, o que o Senhor está querendo dizer. Não é verdade? É diferente você falar hoje, manda mensagem para mim pelo WhatsApp. Tem criança de colo aqui, eu estou vendo ali. Se falar com aquela nenenzinha ali, talvez ela entenda. Manda mensagem para mim pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook. É Facebook, tá, queridos? Porque está dentro do nosso contexto, dentro do nosso cotidiano, não é verdade? Aí quando você fala para alguém, de repente você vai evangelizar, e aí num dado momento lá, Deus traz no seu coração, o Espírito Santo ministra no seu coração. Desculpa a voz, tá, queridos? Eu estou dando aula a semana toda e ontem também o dia todo. Tá meio cansadinha já. Ela não consiga entender, e aí você vai ter que parar, e vai ter que explicar, e vai ter que ensinar. Hoje você precisa ensinar uma criança a mexer no celular? Precisa. É só você entregar o celular, minha filha. Não precisa nem se ensinar a senha, não é verdade? Ué. Rapaz, a primeira vez que meu neto abriu o meu celular no sentido de desbloqueá-lo, a gente estava sentado e tal, e aí ele sempre vendo eu fazer, abrir, como é que fala? É abrir que fala? Lá a senha lá do celular? É isso? Então, me ajuda aí, gente. E ele estava ali do lado ali, minha esposa é testemunha. Samuel, ele é extremamente inteligente. E aí, num dado momento, ele pediu, vovô, posso brincar no seu celular? Eu tinha botado um joguinho lá de bolinha que sobe assim e tal, não sei o quê. Pá. Aí eu falei assim, pode, meu filho, espera aí que o vovô vai destravar para você. Não, vovô, já destravei. Como é que é? Eu já destravei já. Eu vi o senhor fazendo aí rapidinho, ficou a marca do dedo do senhor aqui também, ó. É desse modelo, entendeu? Então, às vezes, você não precisa nem ensinar, né? Precisou você ficar ensinando o Braille a mexer? Precisa. Ele já mexe. Futuca que trem tudo, entendeu? Minha neta, Sara, ela instala e desinstala aplicativo assim, ó, não tapa. Às vezes eu não sei nem tirar, quanto mais instalar. Ela instala e desinstala, vovô, instalei esse aqui, mas não gostei não. Aí ela, outro dia, estava brincando aquele lá da Márcia Urso, lá, e tem um negocinho de tocar, tem um negocinho de sair de um labirinto, muito interativo. Aí eu deixo. A gente também tem que estar ali monitorando o tempo todo, né? Mas aí ela enjoou daquele trem lá, e aí eu fui pegar, cadê, filho? Não dá aqui, deixa eu vou dar uma olhada naquele aplicativo lá, para ver se a gente consegue. Tem uns negocinhos que você vai batendo assim, vai saindo as musiquinhas, dó, ré, mi, fá, dó, ré. Não, vovô, desinstalei. Desgostei, não quero mais, instalei esse outro aqui. Simples assim. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Mas quando você fala de Jesus, quando você fala de Cristo, quando você fala do plano de salvação, quando você cita textos, não é meu, é da palavra, textos da palavra, muitas das vezes as pessoas não vão conseguir entender. Hoje,
no século 21. Onde nós temos uma tecnologia extremamente avançada, mas quando se fala de cristianismo, de falar de Jesus, de mostrar o plano de salvação, não banalmente, não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas conforme Jesus pregou naquele século, as pessoas às vezes não conseguem entender. Quando as pessoas pensam na cruz hoje em dia, pensam na igreja, no cristianismo, ou muitas das vezes no Jesus crucificado. Não é isso? No Jesus crucificado. Pensa na igreja. No Jesus crucificado, que nós, como cristãos, sabemos que Jesus não está na cruz. Não é verdade? Jesus está na cruz, queridos? Não. Não. Ele passou pela cruz? Sim. Ele passou pelo Calvário, mas ele não está na cruz. Então, às vezes, as pessoas pensam de forma errônea de que Jesus ainda está na cruz. O que a cruz de fato representava no primeiro século? Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos os apóstolos, João, Mateus, Marcos, Lucas e muitos outros, Paulo vai falar veementemente sobre a cruz de Cristo e sobre o que ela representa para mim e para você, o que ela foi para mim e para você. E nós não podemos de maneira nenhuma esquecer o que a cruz de Cristo representa para mim e para você como cristãos. Assim como a ceia do Senhor. Assim como a ceia do Senhor. O que ela representa para a gente, para nós. Hoje as coisas têm perdido os valores e sentido, têm sido banalizada em muitos aspectos. Muitos. Natal perdeu o sentido, mesmo que saibamos que o Natal de fato e de verdade ainda não é a data do nascimento de Jesus, mas a gente sabe que quando se fala de Natal, se pensa muito pouco hoje em Jesus, não é verdade? Principalmente os comerciantes. Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa muito mais importante do que o próprio Natal para os cristãos. E tem se perdido o sentido real do que é a Páscoa. Páscoa hoje, se você for falar para a nossa criançada, para a nossa juventude, se não tiver eu e você, se a igreja do Senhor hoje não tiver ativa para poder ensinar, ministrar, se você for falar de Páscoa para as crianças, para adolescentes, eles entendem que Páscoa representa o quê? Coelhinho, ovo. E o filho da mãe do coelho nem ovo bota. Olha só. Nem botar ovo ele não bota. Mas é ovo da Páscoa, coelhinho da Páscoa, ovinho da Páscoa. Perdeu totalmente o sentido, o significado. Foi usurpado. E a gente, nós como cristãos, precisamos preservar para que essas coisas, por menor que elas sejam, elas não venham a faltar, não venham a perder a sua essência, os seus princípios, os seus valores. E é responsabilidade minha e sua, queridos, imputar isso no coração dos nossos filhos, das nossas crianças. E como cristãos, imputar esses valores e princípios no coração das pessoas que ainda não têm esse sentido, não têm esse entendimento. Entendeu, queridos? É nossa responsabilidade, é minha, é sua. Porque se você for deixar para o mundo, até mesmo para a escola, colocar isso, ensinar isso para o teu filho, eles vão ensinar de forma errada.
Não, o coelhinho da Páscoa. A Páscoa é isso, meu filho. A Páscoa é um trem doce. Doce, doce, doce. Parece até que tem mel. E é assim? Não. A Páscoa, ela foi amarga. Porque ela tem a ver com passagem. Quando o Senhor dá ordem a Moisés para que tire o teu povo do Egito, do cativeiro. Passagem. É passagem de uma vida pecaminosa para uma vida abundante de salvação e de graça. Entendeu, queridos? E se deixarmos, se nós não tivermos a responsabilidade de ensinar o que é certo, vão se perder esses princípios e esses valores. É responsabilidade minha e sua. O que a cruz representava no primeiro século? A cruz significa um método cruel de tortura e execução. Não era isso que a cruz representava? Amém? A cruz representava isso, um método cruel de execução e de tortura. E de tortura. É isso que ela representava. Então, quando Jesus falava para aquelas pessoas do primeiro século ali, sobre tomar a tua cruz, elas entendiam exatamente isso. Toma a tua cruz. Ah, então quer dizer que eu vou ter que ir lá na relogiaria, na joalheria, comprar um crucifixozinho para me usar? É isso? É isso, pastora? Não. Não é isso. A cruz significava morte. Morte. A igreja primitiva não utilizava o símbolo da cruz, pois ela era uma representação indesejada. Indesejada. Normalmente nas Bíblias, né, e em algumas marcas que nós temos hoje, tem cruz para tudo quanto é lugar, era o peixe, era o pão, era a pomba, nunca a cruz. Porque a cruz representava morte, representava crueldade, representava tortura. Era isso que ela representava. Era uma forma de execução que se originou lá com os persas, que mais tarde foi adotada por Roma. A crucificação tinha como objetivo humilhar as pessoas e levá-la a uma morte lenta e agoniante. E foi exatamente isso que fizeram com o nosso Senhor. Foi exatamente isso que fizeram com o nosso Senhor. O levaram para a cruz e ali ele foi humilhado, ele foi torturado e ele teve uma morte agonizante. Conseguiram entender agora, desde o início, quando eu comecei, de quando Jesus falava com as pessoas, né? Quer vir após mim? Beleza, tonight, tonight. Pode vir, meu querido. Aqui nós vamos ter Sambuey, né? Nós vamos dormir nos melhores hotel, 4 estrelas no mínimo, né? Café da manhã com fartura, o almoço a gente vai dar um jeito. Era assim? Não, era com sacrifício. Aí Jesus falou, você quer vir após mim, meu querido? Ó, o Filho do Homem sequer tem aonde recostar a sua cabeça. Quer vir? Vem, toma a tua cruz e me siga. E me siga. A cruz também servia como um alerta. Para qualquer um. Espera aí que o trem está passando rápido demais aqui. Você vê como um alerta para qualquer um que a visse. Qualquer um. E era melhor não mexer com o Império de Roma. Sabe, era uma forma que o Império de Roma usava para poder, sabe, oprimir, entendeu?
as pessoas, oprimir o povo naquela época, onde nós vamos ver que pessoas eram crucificadas, eram pregadas nas praças. A cruz, ela servia exatamente para esse contexto. Quando as pessoas viam uma cruz, elas sentiam medo, sentiam pavor. A visão de um homem rodeado por guardas romanos, carregando sua cruz pelas ruas, significava que ele estava próximo de sofrer uma morte longa e dolorosa. Longa e dolorosa. Ou seja, o que aconteceu com Jesus era algo comum, já estava acontecendo. Oh my God, minha bateria. Alguém pode me auxiliar aqui, por gentileza? Antes que desconecte aqui. Está dentro da bolsa aqui, meu querido. Perdoe, queridos. Eu pensei que eu tinha deixado totalmente carregado, mas não estava, não. Ficou faltando um cabelinho de rã só para poder carregar. Agora sim, agora dá para nós ir até meia-noite. Tudo numa boa, né? Então a visão de um homem rodeado por guardas, né, carregando sua cruz pelas ruas, significava que ele estava próximo de sofrer uma morte longa e dolorosa. Então, quando as pessoas viam alguém fazendo isso, já imaginavam: infelizmente esse aí vai ter uma morte lenta e dolorosa. Então, quando Jesus, ele falou aos seus discípulos que deveriam carregar suas próprias cruzes e segui-lo, seus ouvintes imediatamente compreenderam. Ah, ok, entendi o que o Senhor falou. O Senhor quer dizer que, como aquele homem que está carregando a sua cruz e vai morrer nela, nós também precisamos fazer o mesmo. Então, queridos, foi isso que aquela cruz representou para Jesus. Aquela cruz, ela representou para Jesus sacrifício, humilhação, condenação e morte. Foi isso que aquela cruz representou para Jesus. E ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por amor, para nos redimir, para nos resgatar. Jesus preferiu a cruz do que nos perder. Inclusive tem um livro muito bom, Ele Preferiu os Cravos. Quem já leu? Amém. Indico, tá? É bom quem leu aí? É bom? Muito bom. Ele Preferiu os Cravos. Maravilhoso esse livro. Jesus preferiu os cravos, Jesus preferiu a cruz do que nos perder. Ele sabia que seria humilhado, que seria ultrajado, que seria machucado. Ele sabia de todas essas coisas, mas ele preferiu a cruz. Então Jesus já carregou a tua cruz, Jesus já pagou o preço, e o preço que Jesus pagou não foi um preço barato, por mim e por você. E o que a cruz representa para mim e para você? O que a cruz de Cristo hoje representa para mim e para você? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que ela representa para mim e para você?
libertação, amém? Salvação, nova vida em Cristo Jesus. Jesus morreu a minha morte para que eu tivesse hoje a sua vida. Amém? Ele morreu a minha morte, porque o pecado era meu, o pecado era seu. Nós é que deveríamos ter ido para a cruz, por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado. Aquele ladrão ali na cruz, ele diz para o outro: rapaz, fique quietinho, você está todo errado, nós estamos todo errado. Lembra do ladrão, dos dois ladrões? E aí ele fala: esse, Jesus, esse não fez nada para que aqui estivesse. Nós não, nós estamos aqui porque nós estamos pagando por algo que nós fizemos. Mas ele nada fez, nenhum pecado tem para que aqui estivesse. E aí ele diz para Jesus, aqui dá uma outra pregação, né, queridos? Senhor, se aprove a ti, né? Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E aí o Senhor, o mais gostoso, Jesus vira para ele e fala assim: ó, meu filho, esquenta a cabeça não. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Eu creio que aquele homem, que aquele ladrão, pecador, recebeu a salvação. Ele não pôde não usufruir dos benefícios dessa salvação, dessa vida em Cristo, amém? Assim como eu e você. Mas ele recebeu a salvação. Mas ele, naquele momento que eu quero enfatizar aqui, é que ele entendeu que Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus não precisava estar ali a nível de estar pagando alguma coisa. Mas Jesus, a palavra diz, e nós vamos ver isso, que Jesus preferiu a cruz, pagou o preço de morte, morreu a minha e a sua morte, para que hoje nós tivéssemos vida e vida eterna. Amém? Aleluia. Vocês estão me entendendo, queridos? Estão me entendendo? E hoje em dia, a cruz perdeu o seu significado. Ao longo dos anos, a cruz, ela tem perdido o seu sentido, tem perdido totalmente o seu significado. Para muitos, nada mais é do que um acessório de moda, algo para usar. Como uma pessoa qualquer que entra numa joalheria, né, e pede para ver uma cruz, uma cruzinha, um crucifixo, sem aquele homenzinho pendurado nela, pregado nela. Muitas pessoas oram para a cruz sem requerer nada delas. Sem requerer nada. Mas, queridos, se eu e você quisermos seguir a Jesus, nós teremos que carregar a nossa cruz. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não é assim, queridos, que nós temos vivido? Quando Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perder-la. E quem perder a sua vida por mim, por amor a mim, esse a salvará. Porque aquilo que o mundo nos oferece é caminho de morte. Muitas das vezes você vai ministrar, né, evangelizar um jovem hoje, uma das coisas que ele diz: eu sou muito jovem, né? Sou muito novo ainda tenho que curtir muito a vida.
Ainda dá tempo. Aí é complicado, né? Porque eles ainda não têm esse entendimento. E falou assim, não, querido, você pode não ter mais tempo. Não, mas eu estou muito novo, 20 anos, estou menino, garotão. Mas a palavra diz que o amanhã não te pertence, querido. O amanhã não nos pertence, conforme eu disse anteriormente. Então, você corre o risco de amanhã não levantar, acontecer alguma coisa. E aí? O dia de aceitar o Senhor é hoje. Porque o amanhã não nos pertence. E aí, quando Jesus diz, aquele que quer salvar a sua vida, viver regaladamente, vai perder. E vai perder eternamente. Mas quem perde a sua vida nesse sentido de tirar do mundo, de largar, de tirar as coisas do mundo e agora confiar a sua vida nas mãos do Pai, nas vidas do Senhor, perder a sua vida nesse sentido, esse então a achará. Quem perde por minha causa, esse viverá, esse será salvo. E quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, todo dia, tome a tua cruz e siga-me. O que seria negar a si mesmo? O que é tomar a sua cruz, a minha cruz, para seguir a Cristo? É lógico que a gente está num contexto diferente, mas eu gosto de fazer isso quando a gente está, que eu posso ouvir das pessoas e tirar delas o que elas pensam. Mas eu quero que você reflita isso no seu coração. O que é tomar a tua cruz? Quando Jesus diz isso para mim e para você, porque Ele sabe o que nós precisamos largar e deixar para poder segui-lo. É sacrifício. É abrir mão do meu próprio eu, das minhas paixões, dos meus desejos, das concupiscências da carne. É morrer para mim mesmo, é morrer para o mundo e agora nascer para Cristo. Isso é tomar a nossa cruz. Jesus falou, tome a tua cruz e aí você me segue. Tomar a sua cruz, tomar a minha cruz, querido, é exatamente isso. É abrir mão do meu eu, do meu egoísmo, do meu achismo, da minha arrogância, da minha prepotência. É entender que Jesus, Ele pagou um preço alto para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. E não é essa vida que o mundo prega, não é essa vida que o mundo oferece. Uma vida de alegria passageira e momentânea, que muitos ainda não conseguiram entender. Uma alegria passageira e momentânea. A nossa vida, ela é como uma bolha de sabão, bonita e resplandecente, mas que logo se esvai. E é assim. Mas lá no início, o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E uma das coisas que nos fazem ser semelhantes a Jesus é que nós somos eternos. Que nós somos eternos. Então, queridos, a minha eternidade, para onde eu vou, como eu vou, vai depender daquilo que eu faço hoje, não é verdade? Hoje, eu decido, livre-arbítrio, eu decido. Tomar a minha cruz é exatamente entender essas coisas, de que essas coisas que aos meus olhos parecem bons, porque aquilo que o mundo nos oferece, muitas das vezes, por causa da nossa carne que é tendenciosa ao pecado, nos parece bom, agradáveis aos nossos olhos, mas no final é caminho de morte. É caminho de morte. E se nós queremos ter uma vida com Cristo, termos uma vida eterna, nós vamos, com certeza, entender esta palavra de tomar a cruz de Cristo.
de tomar essa cruz e de segui-lo. É morrer para o mundo, literalmente, queridos. Morrer para o mundo. É nascer para Cristo na sua total dependência. Na sua total dependência. Hoje, infelizmente, o cristianismo tem sido tratado de qualquer jeito, sem respeito, e pior, sem temor. Sem temor no coração das pessoas. Pessoas têm feito com que a graça se torne uma graça barata. Nós somos salvos, a palavra do Senhor diz que pela graça somos salvos mediante a nossa fé, amém? Somos salvos pela graça. Pela graça nós somos salvos. Mas eu não posso fazer com que essa graça se torne uma graça barata, quando eu menosprezo o sacrifício de Jesus ali na cruz. Eu me lembro que logo quando lançaram aquele filme do Mel Gibson, alguém pode me ajudar com o nome do filme? Paixão de Cristo. Obrigado, querida. Minha secretária de Assuntos Aleatórios. Paixão de Cristo. Muitas pessoas viram aquele filme. Muitos ímpios. Muitas pessoas que não são cristãs. E saíam de lá chorando. Ai, meu Deus, quanto sacrifício. Não é possível que o meu Jesus sofreu tanto desse jeito. Show de bola. Mas não há mudança. Mas para nós que entendemos, porque nós conhecemos esse sacrifício muito antes do filme de Mel Gibson, amém? Através da palavra, por causa da palavra. E nós sabemos que tudo aquilo ali, eu disse no dia, na época, rapaz, eu acho que nem chegou a ser 100% real. O cara está doido. Eu falei assim, verdade. Eu acho que nem chegou a ser 100%, chegou em uns 90% ali e tal. Mas não tem mudança, não querem mudança, porque estar no mundo, entendeu? E fazendo a vontade da carne é muito mais prazeroso. E sacrifício é exatamente isso. Quantos aqui estão fazendo os 90 dias de jejum? Rapaz, tem um número muito pequeno. Mas amém. Aqueles que estão fazendo os primeiros 7 dias de cada mês, é difícil? Demais. Para quem está trabalhando então, nosso Deus. Entendeu? Nosso Deus. Né? É engraçado que como eu estou trabalhando, aí às vezes eu fico almoço no restaurante. Aí esses primeiros 7 dias, todo dia eu chego lá para a menina, ei, seu Jesus, o que você vai querer? Você bota batata, você bota batata frita, você bota batata ensopada, bota saladinha de batata também, né? E umas folhas aí e tal. Aí no outro dia, o que você vai querer, seu Jesus? Você pode botar batata frita, sopadinho de batata, né? E aí vai embora. É sacrifício? É sacrifício. Vale a pena, queridos? Vale a pena. Porque o que nós vamos receber é muito maior do que isso. O problema é que as pessoas ainda não conseguiram entender que o nosso maior tesouro não é aqui neste lugar. Não é aqui neste plano físico. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro estiver aqui nesta terra, nessa vida passageira e momentânea, a palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra. E às vezes nós ainda não conseguimos entender. E carregar a cruz de Cristo é exatamente isso, é abrir mão de todas essas coisas. É sacrifício, porque foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. É esse sacrifício. Pessoas que têm perdido respeito, que têm perdido o temor de Cristo, daquilo, do sacrifício que Jesus fez, têm vivido uma graça barata. Uma graça barata. Mas a palavra diz que Jesus nos comprou, nos resgatou com preço de sangue. O seu precioso sangue.
Foi esse o preço que Jesus pagou por mim e por você. Eu penso que o diabo, inclusive a gente vê, tem como é que fala? Algumas literaturas, uns filmes, sei lá, imagens, não sei, que fala que Jesus, o diabo querendo fazer com que Jesus não pagasse o preço, por nós, e aí Jesus decide, não, eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Exemplo claro disso foi quando Jesus foi tentado ali no deserto. Foi tentado terrivelmente pelo inimigo, pelo diabo. E todos nós sabemos, queridos, se você não sabia, fica sabendo disso hoje, tá? Jesus era 100% homem, é complicado isso. Era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele sentia dores, como eu e como você. Ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, como eu e como você. Tomar a nossa cruz, tomar a minha cruz é deixar que a sua vontade, que a vontade de Deus, que a vontade do Senhor prevaleça na minha vida. O próprio Jesus, quando orou ao Pai, para que fosse feito, para que se fosse possível, afastasse dele o cálice, pois ele sabia do terrível sofrimento que viria. Mas todavia, ele disse que fosse feita a vontade do Pai. Outro exemplo claro de que Jesus preferiu a cruz, de que Jesus preferiu os cravos a nos perder para o diabo, para que hoje nós tivéssemos salvação em Cristo Jesus. Porque Ele mesmo disse, não é isso, queridos? Nós conhecemos a palavra. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. A humanidade durante muitos anos tentou aproximar-se de Deus diante de muitas coisas. E ainda hoje, no século 21, muitas pessoas tentam aproximar-se de Deus, chegar-se até Deus, porque isso está intrínseco na nossa essência, essa dependência. Por mais que as pessoas digam que não, mas elas precisam de Deus. E durante muitos anos as pessoas tentou de alguma forma chegar-se até Deus. A Torre de Babel talvez tenha sido uma das formas. Fazer boas obras nos levam a Deus? Hein? Mas é necessário? Sim. Nós fazemos boas obras para obtermos salvação? Não, nós somos salvos pela graça. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. A grande diferença do cristão, do cristianismo, é que nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Essa é a diferença. E o homem tenta de todas as formas chegar-se até Deus fazendo um monte de coisa. Porque eu ajudo na casa tal, no asilo tal. Boas obras, amém, queridos. Deus te abençoe, mas isso não te leva a Deus, infelizmente. O que que nos leva a Deus? Aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nos leva a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E não há outro caminho. Nós vamos ter que passar por ele. E aí nós vamos ter que passar pela cruz. Tomar a nossa cruz. Nós vamos ter que passar, queridos. Eu gosto de usar essa analogia. E tentem conjecturar comigo aqui. Como se fez um grande abismo. A palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, não é isso? Amém? Se quiser responder, você pode responder, tá?
Então tenta imaginar que entre nós e Deus está transposto um grande abismo. Inclusive tem até eu não sei falar meme, desenho e tal, das pessoas carregando a cruz e tal. Aí tem um que está carregando a cruz e ao longo da sua caminhada, ele vai só tirando uns pedacinhos, né? Ah, essa cruz está pesada demais e tal, tira uma lasquinha ali. Ai, está pesado demais. E deixar de sair com os amigos, pô, aquela festinha, poxa vida. Ah não, tira mais um pedacinho. Não é assim? Vai tirando um pedacinho, porque está pesado a cruz. Né? Aquela mentira, aquela mentirinha, nada a ver. Né? E a gente sabe que não tem nada a ver, está levando um monte de gente para o inferno. Entendeu? Aí ele vai tirar um pedacinho da cruz, vai arrancando as lascas ali. E aí quando chega lá na frente, aquela cruz, que era para ele colocar sobre aquele abismo e atravessar, porque a gente fazendo uma analogia aqui, Jesus diz, eu sou o caminho. Então a cruz de Cristo é o caminho que vai transpor esse abismo, amém? E aí, meu amigo, você vai ter que carregar a sua cruz, não tem jeito não. Vai ser difícil, vai ser doloroso, você vai ter que pagar um preço, vai ter que abrir mão de muita coisa, de aquilo que você acha que é seu, do seu achismo, da sua arrogância, da sua prepotência, da falta de perdão. Você vai ter que fazer, cara. Você vai ter que abrir mão, você vai ter que perdoar, você vai ter que liberar perdão para o seu irmão. Que perdão é um outro trem que é difícil demais, né? Mas que se você não fizer, quem vai morrer não é o próximo, é você, bobiça. Quem vai morrer não é ele não, é você, sou eu, porque não liberou perdão. E aí você tem que perdoar, tem que perdoar. Quem já carregou um saco de 20 quilos de batata no lombo aqui? Tenta carregar um saco de batata de 20 quilos, para cima e para baixo. Mas durante 30 dias, 2 meses, 3 meses, o que vai acontecer com essa batata? Hã? Vai apodrecer, não vai? Fede, irmã. Demais. Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Muitas das vezes nós estamos fazendo isso. Quem está sendo prejudicado é você, querido. Sou eu, somos nós. Então libera perdão. Tira toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento. Você vai viver bem melhor. Com certeza. Você vai ver que as coisas vão ficar bem melhores. Bem melhores. Jesus mesmo disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todos nós conhecemos a passagem quando diz que Jesus ali no jardim do Getsêmani, quando já traído por um dos seus discípulos, ele chama os outros para orar e ele já sabia que estaria chegando a sua hora. E a palavra diz que Jesus começa a orar ao Pai e ali ele soa gotas de sangue. E isso foi real, como o ar que nós respiramos, queridos. Tamanha era a angústia, tamanha era a agonia de Jesus ali naquela cruz, que ele soa gotas de sangue. Sabe o que é você saber que você vai morrer? Você tem certeza. E Jesus tinha isso, sabia disso. E aí, num dado momento, ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. E nada. Orou uma vez, 2 vezes, nada. Assim, não tem jeito não. Tem que ir. E aí ele diz, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. O que nós aprendemos com Jesus aqui? Obediência em primeiro lugar. E outra coisa, ele não abriu mão de mim e de você. Ele disse que quer saber da coisa. Você está doido, rapaz? Eu ir para a cruz, nossa, eles vão me pregar, eles vão me machucar, vão bater em mim, vão cuspir na minha cara, vão tirar minha roupa, eu vou ser exposto à vergonha. Mas ele não abriu mão, queridos, de mim e de você.
Ele carregou a cruz. Jesus carregou a cruz por mim e por você. E agora Ele pede para que eu e você carreguemos a nossa cruz. Porque se nós não fizermos, nós não somos dignos de sermos seus discípulos. Nós não somos dignos de segui-lo. Vocês lembram do jovem rico? E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas, se todavia, entretanto, porventura, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, o jovem perguntou para Jesus: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não faça testemunho. Foi falando: honre teu pai, honre tua mãe, ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: beleza, tranquilo, está dominado. Tudo dominado. Tudo isso tem observado, tudo isso tem feito. O que é que me falta? Nada. Estou show de bola, tem feito isso tudo. Isso aí, café pequeno para mim. Faço trem tudo aí, Senhor. Então, já estou pronto, né? Show de bola. Só que Deus conhece o nosso coração. Amém? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe as intenções do nosso coração. Aí Jesus disse para ele assim: beleza, filho, show de bola. Maravilha. Então agora você vai, quer ser perfeito? Agora você vai, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Aí depois você vem e me segue. Você vai lá, pega todos os seus bens, propriedade, gado, entendeu? Cabrito, galinha, aquelas galinhas botadeiras, que ovo caipira bonito, vende tudo. Aí depois você me segue. E foi isso que o jovem fez? Não. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. De muitas propriedades. Aquele jovem quis abrir mão das suas coisas terrenas para seguir Jesus? Não. Ele não quis tomar a tua cruz. Ele não quis abrir mão de todas essas coisas. E assim também somos nós, queridos. Muitas das vezes, nós não queremos abrir mão daquilo que alegra, que traz contentamento para a nossa alma, para o nosso ego. Nós não queremos, porque é sacrifício. Mas é exatamente aí que Jesus nos chama. Jesus poderia ter dito para aquele jovem: beleza, show de bola, você é o cara, hein, velho? Caraca, fechamento, hein? Tamo junto, hein? Nós vamos arrebentar. Você está melhor, Pedro? Pedro, que tadinho de Pedro perto desse menino. Mas quando Jesus conhece o teu coração, eu estou vendo, não estou vendo, né, porque eu não estou tendo tempo muito para isso, mas de vez em quando a gente está sentado na sala, batendo papo, aquela novela das 6, que passa no 6, sobre Jesus, né? A novela Jesus, exatamente Jesus. Aí eu me lembro exatamente, teve um momento da novela que Mateus começa a seguir Jesus. Nós sabemos que Mateus era cobrador de imposto, não é isso? Então Mateus tinha um poder aquisitivo considerável. É lógico que a Bíblia não relata muitas coisas, mas na novela, né, é uma novela, e tem muita coisa ali também que não tem nada a ver, né? Eles têm que criar um monte de coisa, porque é um entretenimento. Mas aquilo ali foi interessante porque Mateus decidiu seguir a Jesus e ele teve algumas dificuldades. E uma delas foi a tua esposa. Alguém já viu essa minissérie, né, que fala, né? Jesus, no canal 6. É diferente da novela da Globo, tá, queridos? Bem diferente. Mesmo porque eu não sigo, mas
É só para enfatizar esse ponto, entendeu? Que Mateus, ele entendeu o que era tomar a sua cruz. Ele decidiu abrir mão, entendeu? Dos seus bens materiais, do seu aconchego, e seguir a Jesus. E muitas vezes dormir à beira da praia, dormir no relento, dormir junto com os animais, nas colinas, nos pastos, sei lá. Mateus abriu mão disso. Ele teve alguns problemas com a tua esposa, que eu acredito que depois eles se acertaram, porque ela também conseguiu entender isso e ajudar o teu esposo no seu ministério, na tua caminhada. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Mateus entendeu o chamado, assim como os outros, Pedro, João, Tiago, que largaram tudo. Eles eram empresários daquela época, eram grandes empresários, porque eles viviam única e exclusivamente da pesca. E eles largaram as redes, e o Senhor Jesus os chamou e disse: vem após mim, eu farei de vós pescadores de homens. E eles largaram. Isso é largar, isso é carregar a nossa cruz. É entender que vai ter em algum momento sacrifício, que eu vou precisar de abrir mão de algumas coisas da minha vida para poder seguir a Jesus. Amém? Queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar, para refletirmos junto nesta noite. Queria convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos adorar ao Senhor. E se você entende, presta atenção, só se você tiver entendido, e você que está em casa, querido, se você entendeu esta palavra, se você entende que você também precisa tomar a tua cruz para seguir a Jesus, abrir mão de alguns conceitos que você acha que são certos, mas que são errados diante daquilo que a palavra nos ensina, eu te convido nesta noite a você se colocar na presença do Senhor. Mesmo que você não venha até aqui à frente, mas se prostre aí, no seu lugar, colocando a sua vida diante de Deus, entendendo: Senhor, tem muitas coisas na minha vida que tem me impedido nessa caminhada. Senhor, tem muitas coisas na minha vida que hoje eu ainda preciso largar, abrir mão de alguns conceitos e valores que o mundo tem pregado, que o mundo tem me ensinado, mas que estão totalmente distorcidos e diferente daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Senhor, eu tenho entendido, eu entendi que eu tenho valorizado mais as coisas deste mundo, as coisas banais que são passageiras, do que aquilo que são eterno. E sabe o que Deus mais quer de mim, de você? Papai, Deus, Ele está muito mais preocupado com a minha e com a sua salvação, querido, do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa. Deus está muito mais preocupado com a tua salvação e com a minha salvação, porque Ele quer, Ele almeja, porque Ele já pagou o preço de sangue, para que nós estivéssemos com Ele na glória. Não foi por acaso que Jesus sofreu tudo o que Ele sofreu. Jesus não sofreu tudo aquilo que Ele sofreu simplesmente para ficar na história, para fazer história, para ser um mártir. Não, não. Jesus sofreu tudo o que Ele sofreu, porque Ele quer resgatar a mim e a você. Ele quer que estejamos junto com Ele no paraíso. E hoje, diferente daquele ladrão que não pôde usufruir dessa graça maravilhosa, desse amor incondicional de Deus comigo e com você, nós podemos nos regalar, nos regozijar na presença do Pai. Mas se existe porventura alguma coisa no teu coração, querido, que tem te impedido muitas das vezes de caminhar, que você sente que você não tem vivido uma vida de plenitude. Sabe o que é plenitude na presença de Deus? É você estar alegre. Você não precisa ir para o mundo, para a balada, encher a cara,
se drogar para ter uma alegria momentânea e passageira, e que vai te levar à morte. E eu não estou falando de morte física, querido. Não é morte física. Fisicamente todos vamos morrer. Todos. Até o pastor Domingos. Mas ele está falando de uma vida eterna. E ele não está falando de morte física. Nós não estamos falando de morte física, mas de morte espiritual. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Então, se você entendeu esta palavra, guarde ela no teu coração. E se você entende que existem coisas na sua vida que você precisa abrir mão para se aproximar mais de Deus. Eu sempre digo isso aqui, queridos. Intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. E o temor no coração dos homens tem se esfriado. Então, se você teme ao Senhor, se você entende que você precisa fazer algo mais para estar próximo, e essa intimidade com o Pai, ela só vai acontecer quando for simultâneo. Deus quer se chegar até a mim, Deus quer se chegar até você, mas será que eu tenho querido isso? Me aproximar, me chegar até a Ele? Tirar o meu momento de oração, de devocional, de abrir mãos de algumas coisas que tenho feito e que fatalmente tem entristecido o coração do Pai. Dobre o seu joelho.